Você iria trabalhar se alguém te chamasse e não te contasse quanto seria o seu pagamento? Essa é uma história que eu quero compartilhar com você de algumas pessoas que fizeram isso. Então, existia um proprietário de uma vinha e esse homem, ele saiu um dia logo cedo para procurar trabalhadores para o seu vinhedo. De manhã, ele estava andando, porque naquele tempo era normal que as pessoas ficassem, os trabalhadores, parados em um determinado lugar, esperando que alguém os contratasse. Daí, esse proprietário, ele chegou nesses trabalhadores e falou para eles o seguinte: olha, eu quero contratá-los e eu vou pagar pelo trabalho de vocês uma moeda de prata. Um dia de trabalho, uma moeda de prata. Esse proprietário, então, fez um acordo com eles. E eles foram. E o que me chama a atenção já nesse primeiro momento é que não é comum que o próprio proprietário saia para procurar seus empregados. Geralmente vai um encarregado, né? Mas, nesse caso, o próprio proprietário saiu a procurar os seus trabalhadores. E ele não parou por aí. Ele continuou insistentemente procurando. Por volta das 9 horas, ele encontrou um outro grupo de trabalhadores. E ele falou assim: olha, eu quero que vocês vão trabalhar no meu vinhedo. E eu vou pagar para vocês o que for justo. Veja bem, nesse segundo grupo, ele não falou quanto pagaria. Ele só disse que pagaria o que era justo. E eles foram. Depois, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, ele também fez a mesma proposta para outros trabalhadores. E eles aceitaram. Então, o primeiro grupo, que é o da manhã, eles foram com uma promessa, que era receber uma moeda de prata por um dia de trabalho. O segundo grupo, eles tinham uma promessa apenas de justiça. Vocês vão trabalhar e eu vou pagar o que é justo. Depois, às 5 da tarde, ele encontrou outras pessoas paradas e ele falou: por que vocês não trabalharam hoje? Eles falaram: porque ninguém nos contratou. Daí ele falou assim: então vão e trabalhem no meu vinhedo. Olha que interessante. Nesse terceiro grupo, ele não prometeu nada, nem a justiça. Ele apenas deu uma ordem: vão e trabalhem no meu vinhedo. Então, separando nesses 3 grupos, o primeiro tinha uma promessa, uma moeda, o segundo ele falou que eles iriam receber o que era justo, e o terceiro grupo foram sem saber quanto receberia, apenas obedeceram e foram. Quando foi por volta das 6 horas da tarde, o proprietário chamou o encarregado para fazer os pagamentos e ele falou assim: comece pagando pelo último grupo, que era o grupo das 5 da tarde. E aí ele pagou para este grupo uma moeda de prata, né? Que injustiça, não? Olha só. Então, foi isso que o primeiro grupo pensou. Como assim? Nós trabalhamos o dia inteiro, tá? Então, eles deduziram o seguinte: se eles trabalharam 1 hora e ganharam uma moeda, então nós que trabalhamos o dia inteiro, nós vamos ganhar muito mais, né? Daí, o proprietário falou, eles foram se queixar, eles foram tirar satisfação com o proprietário. Só que tem um segredo. Eles não sabiam que esse grupo haviam aceitado trabalhar sem nem saber quanto iriam receber. Eles não sabiam disso. Eles estavam julgando pela ótica do mundo. Mas o proprietário, ele estava analisando por uma ótica do reino. Ele sabia que eles foram sem questionar quanto receberiam. Apenas obedeceram. Daí eles falaram o seguinte: olha só. O proprietário respondeu para eles assim: amigo, eu não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Ou seja, o que havia sido acordado, ele pagou uma moeda de prata, né? Eu quis pagar o último trabalhador, mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu fui bondoso com os outros? Aí ele finaliza assim, ó: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Glória a Deus! Essa história é uma passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus está ensinando essa parábola. E ele está falando sobre a ótica do reino. E o que eu aprendi com tudo isso? Que se nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, em tudo o que formos fazer, inclusive no nosso trabalho, em tudo, Ele há de nos recompensar. Então, isso tem muito a ver com a motivação. O que te move a fazer o que você faz hoje, em todas as coisas. Para dar alguns exemplos, né, e para não ficar tão grande esse vídeo, eu vou dar um exemplo. Qual deve ser a motivação correta de um policial, por exemplo? A motivação. Se for numa ótica do reino, a motivação correta para esse policial
vestir a farda todo dia e trabalhar deve ser trazer segurança, proteger as pessoas, não é verdade? Quando ele alinha essa motivação, quando ele se alinha nessa motivação, ele está se alinhando com. Nossa, esqueci a palavra, mas enfim, ele está se alinhando com Deus. Porque ele não está focando, tipo, no próprio ego, em benefícios próprios. Não, ele está focando em ajudar pessoas. Ou seja, para um cristão que vive uma vida verdadeiramente com Cristo, ele precisa tirar os olhos de si mesmo e olhar para o próximo em tudo que for fazer. Então, por que eu quero trabalhar com isso? Qual é a minha motivação? O que me move? Então, eu preciso analisar isso. E para eu analisar isso, eu preciso sondar o meu coração. Eu preciso vigiar, tipo, por quê? Por que eu estou fazendo isso? Eu vou dar um outro exemplo. Qual deve ser a motivação de um pregador? Se a motivação do pregador é ele subir lá no altar da igreja e mostrar para os irmãos o quanto ele conhece da palavra, ou se sentir superior porque ele está naquele lugar, ou que os irmãos ouçam a palavra e venham dar os méritos para ele, nossa, que palavra que você trouxe, que palavra, né, que você, ele tá olhando numa visão do mundo, ele tá olhando para si, eu quero ser reconhecido, eu quero. Mas quando ele olha com a ótica do reino, a motivação dele estar ali pregando a palavra deve ser salvar almas, vidas para Cristo. Então, o que traz alegria para ele é que uma pessoa ouça a pregação e ela venha a ser alcançada por Cristo. Então hoje eu quero te deixar uma pergunta. Qual é a motivação do seu coração? O que te faz levantar da sua cama todos os dias? Esse trabalho que você tem, por que você está nele? O que te move a continuar a ficar aí? Eu espero de todo o meu coração que, se você é um cristão genuíno, verdadeiro, que as suas respostas estejam alinhadas com os princípios de Deus, com os princípios do reino, com os princípios da eternidade. Se você quiser ler essa parábola completa, você vai encontrar ela no livro de Mateus, capítulo 20. Essa palavra falou com você? Deixa aqui um comentário, tá bom? Que Deus te abençoe.